Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 12 de novembro de 2020. Desejo a todos um bom dia, um dia de paz, um dia de sucesso em todos os seus afazeres. Que Deus esteja encaminhando a vida de cada um. Com essa pandemia, eu tenho conversado com alguns e eu vejo um temor toda, assim, no geral, sobre o contrair o vírus e o medo da morte. É impressionante como as pessoas falam de morte. Morte é um assunto, já falei sobre morte e vida, mas hoje eu quero repetir algumas coisas, falar especificamente sobre morte. Mas eu quero ler um texto antes de Mateus 13, dos versículos 47 a 50. E ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando eu ainda estava exercendo a função no jornal, nós tínhamos nas nossas reportagens, nos nossos editais, nós falávamos muito sobre comenta-se a boca pequena. Era o que nós queríamos dizer com aquilo. Que havia um comentário, parece que geral, mas velado. E sobre a morte, quase que a uma boca é dito: a morte é certa. Mas ninguém gosta que isso seja algo marcante. Porque na realidade ninguém quer morrer. Esta é uma das verdades que todos aceitam. Porém, poucos são os que entendem, porque todos passarão pela morte. Isso é certo mesmo. Outros vivem uma vida de ambição, vaidade. Parece que querem ganhar o mundo inteiro como um único proprietário dele, pela acentuada avareza de seu ser, de seu coração. Outros acham que, terminando esta vida aqui, ó, acabou, não existe mais nada. O processo da morte põe fim a tudo. Estas são apenas algumas ideias, entre outras, tantas que passam pela cabeça do homem. A verdade é que a morte só chegou ao homem por conta do pecado no Jardim do Éden. O homem lá, nesse jardim, tinha paz, convivia com Deus, tinha domínio sobre a natureza, porém sem ambição e, portanto, não a destruía, cuidava, pois era rico de bens, de paz, de espírito e de pureza. Não havia nele orgulho, enquanto não desobedeceu. É o orgulho que produz tantas coisas negativas e conflitos internos e externos, né? Por isso, a morte traz alguns sentimentos e reações interessantes. O primeiro desses sentimentos, é o desejo da vida. Quando alguém recebe a notícia que uma doença lhe dá um tempo determinado para viver, alguns reagem de forma
diferente. Uns reagem acelerando o processo e se suicidam. Ou procura lutar com todas as forças contra o fato. Pode também procurar viver segundo o seu próprio entendimento, todos os prazeres que este mundo pode oferecer, e assim por diante. E a reação é imprevisível. Alguns, a gente tem notícias e conheci pessoas assim que já morreram. Vou morrer mesmo, vou gozar a vida enquanto posso, porque a vida é uma só. A perda de um ente querido pode ser pai, mãe, filho, cônjuge. A pessoa pode entrar em pânico, por sentimento de remorso, por não aceitar a perda, por não achar justa a morte. E podem reagir buscando o suicídio. Já tive, convivi com pessoas que perderam um ente querido e se suicidaram. E a ideia dele, quando ele fez isso, era ir junto da amada dele, que já havia partido. Outros não suportam a ausência daquele ente. Deixa de continuar com a vida comum sobre a terra. Entrega-se ao desânimo, esquece que aquele que partiu gostaria de vê-lo bem. Nesse caso, o melhor a fazer para honrar aquele que partiu é viver como se ele estivesse presente, pois este seria o empenho dele. Nesse caso, a melhor forma de demonstrar o nobre sentimento do amor é continuar a vida dentro dos moldes que o fazia feliz e realizado. Esta é a melhor forma de honrar o ente ausente. Anular-se e entrar em autocomiseração, isto é, sentir compaixão de si mesmo e entrar em lamúrias, choros, lágrimas, sem sentido, como se estivesse também morto. Se desvalorizar em nome da autoinsuficiência, como não houvesse tido nenhuma participação para o bem-estar dele, e só haver recebido o outro e não houvesse tido nenhuma influência em decisões e assim por diante. Tudo isto parece nobre, porém não é a realidade. Tudo isto é produzido pelo pecado que habita no homem. Tudo isto pode ser superado pela graça de Cristo. Quando a pessoa tem Cristo no coração, como suficiente Salvador, como seu remidor, isto é, o libertador do pecado original, o medo da morte, os sentimentos humanos saem de seu ser. E estas negatividades que citamos aqui, elas desaparecem. Porque a perspectiva de vida após morte é outra. Então, o sentimento mais nobre não é o orgulho, não é a vaidade, mas o sentimento mais nobre daquele que tem Cristo é o amor em seu coração. Ele preenche todo o seu ser. A certeza do paradeiro eterno depois da morte, para aquele que tem Cristo, é uma realidade para ele. E, portanto, não tem medo da morte. Isso não quer dizer que ele vai procurar a morte, porque isso é pecado, suicídio. Para ir lá para a eternidade. Mas ele passa a entendê-la. E o seu apego não se embasa nas coisas terrenas, mas nas eternas. Porque as coisas terrenas já são passageiras. Para estas coisas terrenas, quando chega a morte, tudo acabou mesmo. Se a morte é certa, também a vida eterna é certa. O problema está em ter ou não a Cristo como único Salvador. Cristo é o Salvador e também o juiz eterno. Aqueles que não o têm como Salvador, certamente
viverão a eternidade no lago de fogo. O texto que nós lemos de Mateus, ele diz isso. Mas eu tenho mais dois textos que eu quero ler para os meus ouvintes. Apocalipse 20, eu quero ler dos versos 11 a 15. Veja só o que ele diz. Veja só o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A segunda morte que ele cita aqui, que é a separação eterna de Deus, nem mais uma chance de salvação. E naquele dia todos confessarão. Pode ser o pior ditador que já viveu e que vive no momento nesta terra. Pode ser o mais rico em sabedoria, filósofo, sabedoria humana. Pode ser quem for. Naquele dia, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Só que alguns para a eternidade do novo céu e nova terra, outros para o lago de fogo, sofrimento eterno. Pense nisso. Vou ler um texto que é muito contestado em vários segmentos da nossa sociedade. E esse texto está em Apocalipse 21, dos versos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, para adorná-la para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, ainda vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Interessante que eu tenho duas coisas aqui. Veja só, para aqueles que têm Cristo, a morte não existirá. Não passam pela segunda morte. Aqueles que não têm Cristo passam pela segunda morte. É impressionante. Por que aqueles que têm Cristo não passam pela segunda morte? Porque eles não sofrerão separação de Deus na eternidade. Portanto, a solução para a morte não está na medicina, não está na ciência, não está na tecnologia, não está na clonagem, não está em nada disso aí. A solução para a morte está em Cristo Jesus. A morte não está sobre a face da terra, ela está em Cristo.
E a solução que ela tem é para a eternidade. Então, pense nisso. Por que você tem medo da morte? Ué, se morreu, acabou, por que você tem medo da morte? Porque no teu íntimo você sabe que sofrerá a justiça eterna. E por que você não tem medo da morte? Porque você não tem medo da morte porque você tem Cristo. E você sabe que ele não sofrerá a justiça eterna para o lago de fogo. Pare, medite. Este mundo não lhe dá nada, daquilo nada você levará, a não ser as tuas obras que serão julgadas por Cristo no dia do juízo final. Creia ou não, esta é uma realidade. Faça o que você quiser da sua vida, mas colha as consequências dos teus atos. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.